Boa noite. Tudo bem, Tainá? Boa noite, tudo. É Tainá ou Taina? Eu nunca sei. Tainá. Tainá. Não tem acento, não há? Não, Tainá. Tá. Tainá, eu vi sua mensagem, né? Sobre sim. ciência, a história como ciência, a história não científica. Você quer que eu fale agora ou você quer que eu fale no final? Ah, o senhor que escolhe. Tainá, quando a gente fala assim, quais são os argumentos? Você viu lá na introdução que eu coloco assim: existem historiadores que dizem que a história é uma ciência, e existem historiadores que dizem que a história é uma ciência, mas peculiar. Por quê? Vamos lá. Quando eu digo que ela é uma ciência, eu estou dizendo que ela tem um rigor científico, né? A epistemologia, que a gente chama dentro do processo científico, quando nós estamos estudando um objeto, aquele que a gente chama de objeto de estudos. E aí, quando eu falo de objeto de estudos, esse objeto, eu não estou dizendo que é sei lá, um copo, ou se é. Pode até ser, dependendo do que a gente. Mas tratando-se do nosso quesito aqui, que é história, nós estudamos a solução de um problema, uma dúvida que nós temos relacionada à sociedade. Então, para eu chegar à solução desse problema, eu entro no rigor científico. Por isso que a gente estudou as fontes históricas. E qual é o rigor científico que os historiadores que consideram a história como uma ciência nata traz para a gente? Olha, primeiro, para eu achar a resposta para o meu objeto de estudos, para o meu problema, né, para aquilo que eu estou pesquisando, dentro da perspectiva histórica, eu não faço de qualquer jeito baseado no achismo. Eu utilizo disso as fontes históricas, né, os referenciais de fontes históricas que eu tenho, seja um documento, seja uma gravação de audiovisual, seja uma fotografia, seja um mapa, seja um documento, né, de uma determinada época. Primeiro, eu faço a seleção baseado num rigor, né? Quais são os documentos que eu vou utilizar para poder utilizar, quais são os documentos que eu vou utilizar para eu poder construir os meus argumentos? Eu escolhi os documentos oficiais, sei lá, do estabelecimento disso, do Ministério Público, para tratar, por exemplo, do direito dos negros na sociedade colonial. A gente sabe que não existiu, né? Mas para alguns acham que existiram por conta, né, das leis que tiveram, do vento livre, né, a lei direcionada até própria à abolição da escravatura, né, que foi com a princesa Isabel. Então, quais são, ou vou utilizar, por exemplo, de referenciais bibliográficos que trabalham sobre essa perspectiva. Vou falar de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, nessa perspectiva que é um dos maiores, né, transcritores desse período colonial. E, por fim, eu vou utilizar dentro das minhas metodologias um rigor científico que eu caracterize o tempo e espaço de onde eu estou falando. Então, esse é um exemplo de justificativa para considerar a história como ciência. Não é pensamento aleatório, uma resposta aleatória. O não científico já diz o contrário. Olha, mesmo que eu utilize um método selecionando quais são as fontes históricas que eu vou utilizar, eu não posso dizer que ela é totalmente científica, ou não posso considerar como científica, porque tem uma pessoa, um ser humano, que está fazendo a interpretação daquele documento. E, obviamente, ele vai ter um olhar individual, pessoal, né, dentro daquela problemática, daquele objeto de estudos. Então, ele não se torna isento, né, dentro desse processo e vai ter sempre um pontinho ali de pessoalidade do pesquisador. Então, basicamente, essa é a diferença de um para outro, né? Um considera que é científico por conta do rigor da metodologia e do método que é aplicado da pesquisa, e o outro não considera em virtude dessa questão de que a interpretação das fontes é baseada em quem está transcrevendo o que está sendo interpretado. Então, diz que há um enviesamento aí dentro do processo por conta dessa pessoalidade que os trabalhos históricos acontecem. Ficou claro? Ou mais ou menos? Sim, ficou. Eu escrevi tudo isso no meu trabalho, né? Só que eu queria escrever mais, aí por isso que eu perguntei para o senhor. Mas é basicamente isso. Eu só queria perguntar se o formato do meu trabalho tá certo. Posso perguntar aqui pro senhor? Pode, por favor. Porque eu fiz a capa, né? Uhum, Aí eu fiz a contracapa, uhum. o sumário, uma página para introdução e eu fiz a outra página, escrevi, né, na outra página o texto, é que o senhor disse que podia ter só 3 páginas, e eu fiz a bibliografia.
Referencial bibliográfico, né? Isso, Bacana. Isso mesmo. tá bom. Este modelinho mesmo. Eu vou até começar a tirar esse negócio de capa, sabe, Tainá? Porque isso é padrão de CUB. Eu acho que ocupa muito espaço para É, você. fica muita folha, né? Isso é coisa para quando a gente fazia no presencial, né? Então a gente fica trazendo algumas perspectivas do presencial para EAD que não faz sentido. Vamos lá, Tainá. Positivismo, Escola dos Anais, né? Positivismo, que a gente começou a falar um pouquinho lá no primeiro encontro que a gente teve síncrono. Positivismo, qual é a característica do positivismo, né? A escola positivista, né? Do século XIX. Positivismo é uma ideia que surge, né, na Europa Central, especificamente na Inglaterra e na França, dentro daquela que eu sempre trago para vocês. A gente, como historiador, a gente precisa saber onde nós estamos pisando para poder falar sobre determinado momento histórico. Então, por exemplo, não adianta eu falar só, como a gente está muito em voga, né, agora, falar de ideologias políticas, né? Se a gente pegar, o comunismo, o liberalismo, que mais? O socialismo, né? Para a gente poder falar de comunismo, socialismo, né, liberalismo, eu preciso saber de onde vieram, de onde surgiu essa perspectiva dessas teorias, né? Qual foi o espaço, né? Em que situação, em que época nós estávamos inseridos, que esses pensadores denominaram essas teorias direcionadas à questão da democracia, da organização social mundial, né? Das pessoas, dos grupos sociais. Eu preciso saber da onde partiu, né? Por que partiu isso? E aí, quando a gente está falando do positivismo, nós estamos falando de um período na Inglaterra e na França, principalmente, que é um período onde nós estamos vivendo o advento do processo industrial, surgimento do capitalismo, da classe trabalhadora, né? O surgimento das fábricas, né? Que a gente tem aí, onde mulheres trabalhavam 12, 14 horas, as crianças também trabalhavam dentro dessas fábricas, né? Os homens, então, nem se falam, trabalhavam às vezes até 18 horas por dia, muitas pessoas morriam, trabalhavam e não recebiam nada em troca, né? Recebiam aquilo que né? E a gente sabe como é que era esse processo, que trabalhava em troca de alimento, enfim, vamos entrar nesse mérito, não. Mas o que a gente precisa entender é que a gente tem uma nova reestruturação da sociedade, né? Principalmente da sociedade europeia. E aí o positivismo surge justamente nessa linha de raciocínio e dessa organização da sociedade, né? O surgimento de uma nova classe, que até então nós tínhamos três classes, né? A classe dos camponeses, a classe do clero e a classe da nobreza, né? Com o advento do processo da industrialização, e lá no finalzinho da Idade Média, a gente tem o surgimento de uma classe que vem justamente do enriquecimento do comércio, que são os burgueses, né? Que eles começaram a fazer aqueles burgos, né? Aquilo que eu falei para vocês, aquelas feiras que a gente tanto vê em filme de época ao redor do castelo. O Aladim, por exemplo. Quando começa o filme do Aladim, ele está no meio de uma feira roubando uma maçã, pulando de um negócio para o outro, junto com um macaquinho e tal, não sei o quê. É justamente esse estereótipo que a gente tem nesse período. São aqueles comerciantes que estão vendendo uma fruta, uma especiaria ali, que vai começar a enriquecer-se, né, economicamente. E aí, dentro desse processo, surge essa nova classe, que é a classe da burguesia. E essa classe da burguesia que vai financiar esse processo de industrialização, né? E com o processo de industrialização, a gente tem uma classe aí trabalhadora assalariada que vai atuar dentro desses espaços aí. E aí o positivismo, os pensadores positivistas, vêm justamente com a perspectiva de trazer um pensamento de organização social e de organização do pensamento sobre a organização da sociedade, trazendo aí uma narrativa histórica da humanidade numa perspectiva onde eles valorizavam o protagonismo histórico dos heróis nacionais. Então, por exemplo, a gente tem esses resquícios aí dentro da nossa formação escolar. Quando a gente aprende e coloca lá que o Tiradentes foi o cara, né, da Revolução X, quando a gente pega aí, por exemplo, o presidente tal, Getúlio Vargas, que foi o grande herói dos trabalhadores, o pai dos pobres, né, porque ele criou a lei trabalhista, né, garantindo aí a quantidade de horas, 13º salário, né? Então, férias, né? Então, esses heróis, esses protagonistas, né, como se a história da humanidade acontecesse a partir tão somente daquele personagem histórico, né? Então, o positivismo prega muito isso, né? Que os fatos históricos, a história deve ser contada baseadas nos grandes personagens, não levando em consideração, por exemplo, o papel da mulher, o papel da criança, o papel da cultura, o papel da arte, né?
da arte como um todo, né? Das pinturas, da música. Então, isso não é levado em consideração dentro da narrativa, da construção narrativista da história da humanidade, né? Então, a gente tem aí, dentro desse elemento que leva em consideração que a história ela só acontece a partir das potências transformadoras, os potenciais transformadores. Então, é um momento que a história é contada como se fosse a virada de página. Um exemplo que eu dou sobre o positivismo, daqui, se ele for alguém que é positivista, que segue a escola do positivismo, for narrar a história nossa aqui daqui a 200, 300 anos, né? Ainda nós vivemos a história que é denominada pelos historiadores de história contemporânea. Mas vai chegar um momento, assim como teve lá da virada da história, da pré-história para a história antiga. A virada para o positivismo foi o surgimento da escrita, né? É quando a gente sai da pré-história para a história antiga. Então, essa foi o grande boom da virada da sociedade para a gente denominar, fazer essa transição, pré-história para a história antiga. Da história antiga para a Idade Média, os historiadores utilizaram como boom ali desse processo a queda do Império Romano, por exemplo, né? Lá a gente teve, né, vocês lembram lá que quando a gente estudou a história antiga, a gente estudou muito Grécia e Roma, né? Esparta e Atenas, aqueles povos que a gente aprende aqui no Ocidente, que são as civilizações mais importantes, né? Então, a gente tem esses momentos de virada de chave. Na Idade Média também, né? Da Idade Média para a Moderna, também chamada de Idade das Trevas. O que foi o marco, né, para dizer que a gente saiu da história da Idade Média, do período medieval, para o período moderno? Foi a queda do Império Bizantino, né? Então, tem esses elementos aí que o positivismo vai considerar como grande divisor de águas. Se a gente for contar a nossa história agora, da nossa humanidade daqui a 200, 300 anos, provavelmente os historiadores devem pegar um momento da história nossa e dar como momento que deu a virada de chave. Eu chutaria a dizer que, por exemplo, na nossa época aqui, o que deu essa grande virada foi justamente o surgimento da internet. O surgimento da internet mudou a cabeça de todos nós. A forma de trabalhar, a forma de nos comunicar, a forma de né? Comunicar, eu falo questão de interagir, a forma de como dar aula, mudou-se tudo, né? Então, acredito que talvez isso fosse um elemento aí de divisor de água para a humanidade. Os historiadores sempre pegam uma grande transformação no cotidiano da humanidade a partir de um surgimento de uma tecnologia ou de algum processo civilizatório, de algum momento, considera aquilo como um divisor de água. Então, o positivismo traz dentro dessa perspectiva, né? E aí os grandes pensadores, né? Auguste Comte, Émile Durkheim, Forster, aqui no Brasil, Benjamin Constant, Euclides da Cunha e Mísia Florestan. Então, esses pensadores aí vão trabalhar dentro dessa perspectiva. E uma das características do positivismo é que eles falam o seguinte, olha, para uma sociedade progredir, ela precisa primeiro se organizar. E o Brasil, o positivismo foi muito latente lá no período do século XIX, início do século XX, e nós estávamos naquele processo de sair do período colonial para a proclamação da República. E quando a gente teve essa virada de chave, né, de sair do colonialismo para o republicano, para o período republicano aqui no Brasil, isso estava muito em voga, né? A questão de organizar. Opa, nós somos um país agora, uma nação independente, não pertencemos mais à coroa portuguesa. Então, o que a gente precisa agora é organizar a nação para a gente alcançar o progresso. Então, a nossa linha de raciocínio da formação do Estado brasileiro vem muito dessa perspectiva do positivismo, né? Então, por isso que a nossa bandeira tem esses dizeres aí do positivismo. Uma outra escola, um outro pensamento que vem, que a gente chama de escola metódica, alguns chamam de escola metódica, ou de romantismo, escola romântica, ela vem justamente em contramão do positivismo, né? Ela vai criticar ferozmente o positivismo, ela vai buscar fazer uma análise às crenças das culturas populares. Então, eles vão dizer o seguinte, os românticos, os metódicos, opa, pera lá, sim, beleza que tivemos protagonismo histórico de alguns, né, de alguns personagens, atores da sociedade. Entretanto, esses atores, né, esses heróis nacionais que o positivismo prega, como, né, os grandes viradores de chaves da narrativa histórica mundial, né, do mundo, do planeta, independente de qualquer civilização, não caminhou só, né? Tem uma cultura por trás,
tem, quando fala de cultura, tem questão de religiosidade ali por trás, tem uma questão de toda uma articulação ali por trás que não condiz tão somente com aquele personagem. Então, o que eu trago como referência também para a narrativa histórica é levar em consideração em que lugar de fala esses heróis estavam vivenciando. Quando eu falo de Tiradentes, por exemplo, né? Tiradentes foi lá, né, o grande, né? E hoje a gente sabe que ele não foi o grande salvador lá da Revolução de Tiradentes. Mas ele foi, a gente, né, fala-se muito que ele foi um bode expiatório. Alguém tinha que ser dizimado para acabar com aquele negócio, e ele foi escolhido naquele momento. Então, quando a gente pensa nessa questão das escolas, o romantismo vem dizer, olha, é necessário a gente levar em consideração as crenças e as culturas que existiam dentro daquele período, né? Se eu estou falando, por exemplo, de uma história de uma sociedade oriental, eu preciso levar em consideração como que aquela sociedade se articulava, se identificava culturalmente, quais eram suas crenças para, por exemplo, dizimar, aceitar a pena de morte. Como se eu pego, por exemplo, o pessoal da Tailândia, né? Vira e mexe, a gente vê alguém lá que se encontra com drogas, né, com entorpecentes, e são condenados à morte, independente da quantidade que tenha. Então, as mulheres, por exemplo, lá na Arábia Saudita, ou lá nos povos mais antigos, mais afastados, em que a mulher não tem vez dentro daquela cultura. Então, nós, como historiadores, nós precisamos levar isso em consideração, né? As crenças que estão ali embutidas, né? A questão dos valores que estão embutidos. Então, a gente precisa levar em consideração a cultura de um povo, né? E mais que isso, dessa cultura, dentro da história, quando eu for fazer uma narrativa histórica, eu preciso levar em consideração o sentimento de pertencimento da nação que eu estou ali querendo traduzir, fazer uma narrativa, né? Eu preciso caracterizar e levar em consideração a sua língua, a sua geografia, a identidade coletiva. Então, esses elementos são importantíssimos para a narrativa histórica, diferentemente do positivismo que pregava ali cruamente o protagonismo de determinados personagens, né? E aí, dentro dessas perspectivas, nós temos aí dois pensadores que vão ser os principais, né, fomentadores desse pensamento, que é o Charles Michel e o Charles Victor, que ele traz, são os principais pensadores que trouxeram essa perspectiva da escola romântica e metódica. Então, enquanto o positivismo trabalhava momentos estanques, o romantismo fala, opa, nada acontece na história a partir de uma virada de chave única, né? A gente tem que levar em consideração outros elementos aí da sociedade. E aí a gente vai ter uma outra escola que a gente vai chamar de historicismo, né? O que é o historicismo? Eles fazem, dentro da sua narrativa histórica, o enaltecimento e a glorificação do passado. Eles elaboram de uma forma filosófica da história, procurando entender, organizar e pensar as ações humanas ao longo do tempo. Eles trabalham com relativismo histórico, onde eles, numa perspectiva da narrativa histórica, acreditam que não há uma verdade absoluta, mas diversas interpretações baseadas na experiência humana. O que eles falam? Não existe verdades prontas e acabadas dentro da narrativa histórica, né? Enquanto ali o positivismo e a escola metódica tratam, né, elementos culturais, no caso da escola metódica, escola romântica, tratam como elementos, né, que devem ser agregados dentro da narrativa histórica, o historicismo fala assim, não, beleza, também concordo com isso, concordo também que tiveram momentos de muito impacto na sociedade, como o positivismo fala, mas eu preciso ter, na minha mentalidade, dentro da minha narrativa, que a sociedade é um elemento orgânico, né? E que o pensar das ações humanas, ela vai transformando ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu for falar hoje de racismo estrutural no Brasil, eu preciso ir lá atrás e entender o que aconteceu lá atrás para eu poder entender por que ainda, em pleno século XXI, nós temos ainda que trabalhar a questão do racismo, né? Então, o que vem lá de trás para chegar até esse momento hoje que nós pensamos, que nós vivenciamos e que estamos trazendo como objeto de estudos, como uma problemática para o estudo, que é a questão do racismo, que toda semana a gente está sendo aí abordado com uma notícia de racismo, né? Então, ou injúria racial. Então, a gente tem essa perspectiva dentro do historicismo de falar assim, opa, a gente primeiro, para falar de um determinado, a gente precisa ir lá atrás antes de chegar nesse fato. Mesmo que eu vá falar, por exemplo, da mitologia grega, eu preciso ir lá nos povos primitivos para eu poder entender como que eles se organizavam,
como que é a intelectualidade, como que eles administravam o pensamento deles para eu poder chegar na questão mitológica lá da Grécia Antiga. Então, eles trazem essa organização do pensamento histórico. E os principais pensadores aí é Leopold von Ranke e Georg Handel, né? George Handel. Então, a gente vai ter aí essa perspectiva dentro do historicismo que traz esses elementos também de entender a filosofia histórica né, desde a hereditariedade para que a gente possa, né, desde a hereditariedade, da hereditariedade para que a gente possa entender o locus do problema que nós resolvemos pesquisar e achar uma solução para esse objeto de estudos, né? E aí que surge dentro do historicismo a teoria que a gente chama de dialética, né? Engels é o primeiro pensador que traz essa perspectiva da dialética. O que é a dialética? Vocês ouvirão falar muito de dialética. A dialética é uma metodologia em que nós trazemos uma tese, né? Eu falo, por exemplo, que minha camisa é cinza, né? Que equivale a uma ideia de pensamento. Minha camisa, eu acho que é cinza, né? Digamos assim, eu acho que é cinza. A Tainá pode estar olhando aí pelo vídeo, mas pode estar vendo esse lá, uma outra cor, um azul, não sei, um azul, né, misturado com outra cor aqui. Mas, e aí a gente fica nessa dúvida, né? Então, vamos lá. A nossa dúvida, nosso objeto de pesquisa é saber se a camisa do professor é cinza ou azul, a partir da perspectiva. E aí vem uma outra pessoa, né, que seria uma oposição das nossas ideias, se ela é azul ou se ela é cinza, que é aquilo que chega uma terceira pessoa e fala assim, não, eu estou vendo ali a camisa tá mais para preto, né, um preto com tonalidade mais clara, né, ou sei lá, enfim, verde, eu estou vendo meio esverdeado, que é justamente a antítese daquilo que nós achávamos que era. E aí, a partir dessas duas perspectivas, nós chegamos a uma nova síntese, né, que seria um pensamento novo do resultado. Não, pera lá, ela não é azul, não é cinza, mas também não é preta. Eu acho que ela está ali mais para o chumbo, né? Um exemplo. E a gente, não, então beleza. Então, aquilo que algumas pessoas veem que é azul e que é cinza, e outro vê que é preta, a gente pode chamar ali de um cinza, um chumbo, né? Um exemplo claríssimo. Então, quando a gente pensa na dialética, é esse movimento. Opa, eu tenho um problema, esse problema me traz uma ideia, e a partir dessa ideia eu tenho outra ideia. Então, é um movimento que se faz dentro desse processo, né? E quem vai utilizar muito disso é o marxismo, né? Karl Marx. Né? O que Karl Marx vai trazer para a gente como método de história? E a gente tem falado muito de marxismo nos últimos tempos, né? As pessoas não leem Marx, nunca leram sequer o Capital, o Manifesto Comunista, não leram nada de Marx e começam a disseminar um monte de, né, falácias sobre esse pensador. É importante, mais uma vez, que a gente tenha em mente que quando Marx escreve sobre a questão do capitalismo, né, a questão da revolução que ele prega, a questão que a sociedade só vai mudar quando os trabalhadores se revoltarem, quando eles tiverem consciência de classe, ele utiliza muito disso, dentro dessa perspectiva, e marxismo ele vai trazer essa perspectiva, esse pensamento a partir de um olhar do tempo que ele viveu. Né? A gente está falando do século XIX, século XVIII ali. Então, era o momento da latência do surgimento dessa classe trabalhadora. E ele vem justamente nessa questão do materialismo. Por que ele chama a teoria de Marx de materialismo histórico? Né? E aí ainda ele vai colocar a dialética ali no finalzinho, no final das pesquisas dele. Ó, até ele morrer, porque a pesquisa dele nunca que acabou. Porque ele vai dizer assim, o materialismo, a matéria-prima, sempre esteve presente na humanidade. Desde lá da pré-história, né? Quando a gente começou a conhecer a pedra cunhada, a pedra lascada, né? A pedra polida, quando a gente descobriu os metais, a gente sempre teve essa relação com a matéria-prima. E essa matéria-prima, independente da época, né? Por exemplo, a gente pega lá das primeiras organizações civilizatórias, né? Grécia e Roma lá. Então, a gente tinha os escravos, que não são os escravos, né? Homens pretos que nós conhecemos aqui no Brasil, mas eram os escravos de guerra. Então, esses homens tinham que trabalhar com a matéria-prima para poder cuidar da terra. Então, o cavalo é considerado uma matéria-prima e sempre foi um motivo de disputa. A enxada. E mais para frente chega na Idade Média, a gente vai ter a questão da terra, né? Suzerania, vassalagem. Depois a gente chega na Idade Moderna, processo de industrialização. Então,
o Marx vai trazer para a gente que o material, o capital material, sempre esteve presente nas relações humanas e principalmente na relação de exploração da mão de obra trabalhadora. E aí isso vem latente com o surgimento do capitalismo, né, com o processo de industrialização, a questão do lucro, né? E aí Marx vai falar de mais-valia, né? O que é mais-valia? É justamente o tempo que a gente gasta, que nós, trabalhadores, né, gastamos no trabalho, e o tempo que a nossa hora de trabalho dá de lucro para o dono, para o nosso chefe, né? Para quem está recebendo o lucro ali. Então, e aí ele vai trabalhar com questões de categorias, né? Totalitarismo, né? Ele traz um monte de categoria para tentar trazer um rigor deste método dele. Então, o marxismo vem nessa perspectiva de falar assim, sempre houve exploração da mão de obra, né? Independente de qualquer época que o ser humano esteja vivenciando, isso sempre existiu na humanidade, né? Então, o marxismo é muito... Tem pessoas que estudam Marx há 30 anos e dizem que não conseguiram alcançar todas as nuances, né? Porque quando a gente lê Marx, a gente vê muita coisa no nosso cotidiano. Ele fala da mulher intrinsecamente, ele fala do feitiço, né? Quando fala do feitiço, ele não está falando feitiço, né, de questão sexual, não. Feitiço com relação ao capitalismo, né? O que o capitalismo faz para que as pessoas, por exemplo, acreditem que um determinado produto é essencial para a vida delas, né? O capitalismo tem essa questão. Por exemplo, a gente está falando de camisa aqui, né? Eu compro uma camisa tal, eu vejo que a camisa é linda e maravilhosa, e o feitiço que me dá nela é saber que ela é de uma marca tal, que está todo mundo usando aquela marca. Mas eu não busco saber, por exemplo, o que está por trás da confecção dessa camiseta que eu estou usando, né? O que está por trás? Quem é que confeccionou essa camisa? De que forma ela foi confeccionada? Né? Foi confeccionada por crianças, foi confeccionada por pessoas em situação de análoga à escravidão dentro desse processo. Então, ele vai trazer esses elementos aí para a gente. Então, o materialismo histórico dialético, como eu trago aí para vocês, defendia que o cerne da história era o trabalho e o desenvolvimento das forças coletivas de produção material, ou seja, os sistemas de trabalho, as ferramentas, as técnicas, etc., que os homens utilizam para sobreviver, explorar a natureza e estabelecer as relações interpessoais. Nessa concepção, todas as formas de organização humana têm como base o trabalho. Por isso, o homem e a natureza são inseparáveis, né? Então, essa perspectiva do materialismo histórico dialético é um método trazido por Marx que sempre vai trazer essas relações, né? Da utilização, quando a gente vai utilizar a narrativa histórica para poder estudar um determinado objeto, uma problemática, nós trazemos no bojo essa relação, né? Entre o objeto e o meio em que ele está inserido, né? Um exemplo que eu tenho aqui. Meu orientador, por exemplo, na Universidade de Brasília, ele é marxista. Ele é marxista, porque ele não morreu ainda. Ele é marxista. E quando ele pedia para a gente, quando vocês estiverem fazendo mestrado, doutorado de vocês já se adequem a isso aí, tá? Na vida de vocês, para vocês não se assustarem. Porque às vezes a gente tenta um processo seletivo para o mestrado, para um doutorado, e a gente não passa. Porque, às vezes, quando a gente escreve o nosso projeto, né, que vai ser analisado pela banca, tal, não sei o quê, o método que a gente orna, né, que a gente decide, fenomenologia, dialética, subjetividade, existem vários métodos que você pode construir a sua narrativa histórica, né, o seu trabalho acadêmico. E se você, por exemplo, não vai de encontro com o seu orientador, numa perspectiva de ideológica, né, numa perspectiva né, acadêmica. Se eu falo, por exemplo, de materialismo histórico, você fala de subjetividade, muitos orientadores falam assim, não vou te orientar porque minha linha de pesquisa não é direcionada na subjetividade, mas é direcionado no materialismo histórico dialético. O meu é na fenomenologia. Então eu não consigo trabalhar com materialismo histórico dialético com você. Então, melhor você procurar outro orientador, porque eu não vou conseguir abraçar sobre aquilo que você está escrevendo. Então, vai ter esses momentos aí, e o meu orientador, eu peguei nessa perspectiva também. Eu queria falar sobre dialética, mas ele queria que eu escrevesse sobre materialismo histórico dialético. E eu não aprofundava, não tinha conhecimento muito sobre materialismo histórico dialético. E é difícil você escrever na perspectiva do MHD, né? Então, a gente tem esses impasses dentro do meio acadêmico com relação a essa perspectiva da metodologia do rigor científico
principalmente das ciências sociais. Uma outra escola que nós temos aqui é a Escola dos Anais, né? Que a Escola dos Anais, na verdade, surgiu por um grupo de pensadores, né, que começaram a escrever artigos, né, era como se fosse uma revista, um periódico que nós temos, que nós denominamos hoje, que a Escola dos Anais trazia aí uma perspectiva de tentar questionar elementos que fossem de encontro à história econômica e à história social. Na Escola dos Anais, a característica primária dela é trazer aí para a gente a relação da narrativa histórica sempre a par e passo, né? Um do lado do outro, numa perspectiva dessa relação da economia com a sociedade, né? Então, a Escola dos Anais, quando a gente fala de economia e social, é a que mais abraça a perspectiva de uma narrativa histórica mais completa, porque quando ele está fazendo essa analogia entre a história econômica e a história social, ele está levando em consideração os sujeitos, estão levando em consideração os movimentos sociais, os aspectos culturais, né, os aspectos de crenças, né, relacionados a uma determinada sociedade. Então, a gente tem essa organização aí, e ela surge aí já no século XX, né? Então, para a gente pensar de onde surgiu essa escola, esse pensamento, a gente precisa se remeter lá ao início do século XX, na primeira metade do século XX, né, entre 1900 e 1950. Então, ele traz essa perspectiva de uma inovação tecnológica a partir de um olhar que aconteceu logo após a Primeira Guerra Mundial, né? Aí a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial foi contra as causas, foi contra o imperialismo, né? A gente teve aí a questão de alguns estopins que chegaram, enfim, né? Algumas consequências dessa Primeira Guerra ficaram muito latentes dentro de determinada sociedade, principalmente na sociedade alemã, né? Eu trouxe só esse resuminho aqui para vocês, né, nessa perspectiva das causas, do estopim, da força e das consequências, só para dizer para vocês, por exemplo, se a gente pensa numa perspectiva da história alemã, né, Hitler, eu já trouxe, eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês. Nós, como historiadores, se a gente falar assim, Tainá, o Hitler é uma pessoa boa ou uma pessoa má? Ele foi ou não foi importante para a história? Nós, como historiadores, né, e aí que a gente tem que sempre fugir é de dar nosso parecer pessoal dentro da nossa pesquisa, mas dentro dos nossos costumes de moral e ética, a gente vai falar assim, não, foi errado. Mas aí a gente tem que se perguntar como historiadores, mas por que ele conseguiu fazer o que fez? Né? E aí a resposta está aí nessa questão da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, que foi, né, a condutora da Primeira Guerra Mundial, por conta ali da Alsácia-Lorena, que era um canal que tinha muita riqueza por conta dos transportes aquaviários que passavam por ali, eles estavam em disputa daquele território. Em resumindo, no final da Primeira Guerra Mundial, eles perderam a Primeira Guerra Mundial, perderam, né, o território que era o motivo da guerra, e ainda ao final tiveram que pagar uma multa estratosférica para os países da Europa, em consequência da quantidade de pessoas e economicamente que eles fizeram para que perdessem perdessem parte da economia de outros povos e outras nações. Então, o povo alemão ficou muito revoltado e carregou isso anos e anos, né? Essa angústia e essa revolta com a Europa, né? E aí surge Hitler e fala, olha, estou aqui para a gente causar o revanchismo, né? Com relação à perda da Primeira Guerra Mundial. Aí depois vai surgir a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, tal, não sei o quê, e ele utiliza desse sentimento coletivo que o povo alemão tem para dizer que, olha, existe uma população, se existe uma população que ela deve dominar o mundo, essa população somos nós, os arianos, né? Pessoas do sangue puro, e toda aquela justificativa que ele utilizava para poder dizimar alguns, né, milhares de pessoas a partir da perspectiva que não ia de encontro a esse sangue puro que era do alemão. Então a gente tem essas concepções aí, né? Então a Alsácia-Lorena foi por conta disso, o Tratado de Versalhes, que foi justamente essa multa, né, devolução da Alsácia-Lorena, mais ainda uma perspectiva aí financeira de multa que eles tinham que pagar para os outros países da Europa. E aí a Escola dos Análises vai surgir justamente nesse bojo aí, né, na Universidade de Estrasburgo, né, onde a gente teve a primeira geração da Escola dos Análises, que foi Marc Bloch, que vocês ouvirão falar muito durante a formação de vocês, e Febvre.
né, Lucien Frege. Eles trazem aí uma perspectiva do combate ao positivismo, também francês, e do historicismo alemão, né? Historicismo que traziam aqueles elementos que a gente falou anteriormente. Então, a gente tem aí, dentro da escola dos análises, a recusa a uma ideia cronológica e linear da história. A história não deve ser contada de momentos pontuais, né, de um dia para o outro, porque ela é muito orgânica, né? Então, ela não tem uma ideia cronológica, né? Ela não pode ser pautada no discurso ideológico, né, de classe, religião. Ela, na verdade, ela tem que ter um olhar com o todo, né? Ela traz uma perspectiva dos historiadores, né, do papel do historiador, como que o papel do historiador precisa, né, estar caracterizado, qual é a característica do historiador pesquisador, né? Então, o historiador, os historiadores, o pesquisador, eles não precisavam defender uma causa pública ou assumir posicionamentos, né? Que é esse afastamento que a gente tem do problema, do objeto de pesquisa, né? Mas nós, historiadores, temos a obrigação de sermos juízes dos fatos analisados, dos fatos do passado. Então, nós dizemos e comprovamos, né? A partir das provas que nós identificamos dentro da nossa narrativa histórica, né? Então, a gente tem Max Bloch, que vai trazer para a gente como referencial bibliográfico, a partir desse olhar das escolas zonais, onde vai levar em consideração os movimentos sociais, vai levar em consideração aspectos políticos, econômicos, uma gama geral de informações para fazer essa narrativa histórica, e dentro dessa obra que ele vai tratar disso se chama Apologia da História, né? Que aí ele vai questionar para todo mundo, para que serve a história, né? Para que serve a história? E ele traz também, dentro dessa perspectiva, desse referencial bibliográfico dele, dessa obra, a Apologia da História, que o historiador precisa ter um recorte temporal e geográfico, né? Onde nós, historiadores, devemos ter claro o que, quando, onde e quem irá investigar um processo, né, que está sendo ali analisado. E fortemente batendo aí nas fontes históricas, né, em dois eixos, né, as causas e as consequências, né? Então, vou atrás de fontes históricas que me estabeleçam uma relação das causas do objeto que eu estou estudando. Por exemplo, quero falar das mulheres negras no período colonial, né? Quais foram as causas das mulheres negras serem escravizadas naquele período colonial? E aí eu vou atrás de fontes históricas, os documentos daquele período, daquela época, documentos reais, documentos, né, de uma determinada província que a gente encontre algum registro sobre isso, e quais foram as consequências das mulheres escravizadas no período colonial, né? E aí a gente tem consequências até hoje que a gente bate, por exemplo, na questão do racismo estrutural, né? Ele traz a escola dos análises ainda, a língua, né? A análise literária, né? Da linguagem, né? Da fonte. Como que aqui era a articulação da língua, né, da verbalização, da escrita, dentro da cultura, né, do contexto daquele problema que eu estou pesquisando. Se eu estou falando das mulheres negras escravizadas no período colonial, como que era a língua, o dialeto que eles utilizavam para poder se comunicar, para elas poderem se comunicar com seus pares, né? Então, a Escola dos Análises diz que a gente precisa entender o significado da língua, porque a língua é uma palavra que ela vai se ressignificando ao longo da história. Então, por exemplo, quando eu utilizo a palavra tempo, tempo para a gente hoje tem um significado, uma conotação, né? Se eu pego a palavra tempo lá para a Idade Média, ela vai ter uma outra conotação para aquele povo. Quando eu falo assim, o meu tempo de vida, hoje, falando de tempo de vida, que as pessoas vão viver até para lá de 90 anos, né? Esse é o tempo de vida da população hoje. Isso, por exemplo, esse tempo de vida, noção de tempo para a gente é um. Se eu falasse isso lá na Idade Média, onde as pessoas morriam com 25, 30 anos, por conta da ausência, né, de medicamentos, de ciências, de tecnologias, de antibióticos, né, essas questões, as pessoas morriam por qualquer doença. Morriam por questões de guerra, morriam por questões de falta de alimentação. Então, a gente vai ter essas caracterizações aí, dentro do tempo, que é o ressignificado das palavras dentro do contexto que nós estamos estudando. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Se a gente for falar, por exemplo, questão de gênero, gênero, para a gente, hoje é comum. Qualquer momento a gente liga a televisão, não sei o que, a gente está discutindo gênero. É gênero na educação, gênero na política, gênero nisso, gênero naquilo. Mas a palavra gênero está em voga agora. Se eu contasse, por exemplo, lá do período colonial das mulheres negras escravizadas, se eu utilizasse a palavra gênero nem
A palavra existia, mas não era utilizada naquela época, então nem não tinha significado social para aquela época. Então, a gente, na Escola dos Anais, a gente tem essa perspectiva aí da questão de como fazer história, narrativa histórica, a partir de um rigor que eu tenha como noção essas características aí. E aí, Bárbara Tuchman traz para a gente aqui uma reflexão da prática da história, né? Da prática do historiador, do papel do historiador, nessa perspectiva da Escola dos Análises. Ela vai dizer o seguinte, que o historiador precisa rejeitar as ideologias filosóficas da história, baseando a análise nos fatos e nas fontes, e não em princípios políticos. Ponto. Uma segunda característica de nós, historiadores, né? A partir dessas perspectivas, né? Trazidas aí pela Escola dos Anais. Uma tese deve ser elaborada a partir das fontes, pois é através delas que se elaboram as teorias, e não o caminho inverso. Eu não crio uma teoria para depois eu ir atrás, né, das fontes. Eu primeiro estabeleço as fontes para depois ir atrás da teoria. É óbvio que o caminho inverso também pode ser feito, mas eu preciso saber se a minha teoria é atingível, né? Então, se eu quero falar assim, que todas... deixa eu pegar um exemplo aqui. Que as crianças, todas as crianças no período colonial, negras, eram abusadas pelos os grandes senhores, né, da Casa Grande. Eu preciso ter fontes que me digam se isso é verdade. Mesmo que a gente tenha relatos orais, eu preciso ter fontes que me tragam essa informação. E óbvio que a gente provavelmente não vai encontrar, porque eram coisas veladas, né, coisas feitas dentro da Casa Grande. Então, a gente tem essa perspectiva. Ao escrever, não devemos ignorar a cronologia, pois ela é o eixo central que localiza o leitor da história. Ao escrever, devemos adotar termos conhecidos na época. Assim, evitamos anacronismo, ou seja, inserir conceitos contemporâneos em temporalidades onde os mesmos não existiam. Né? Como o exemplo que eu dei, a questão de gênero. Falar de gênero lá no período de escravidão, né? não tem significado para aquela época. Então, nós historiadores precisamos ficar atentos a isso, falar a língua, né? Por isso que fala que é um significado da palavra dentro daquele período que nós estamos estudando. Gostar daquilo que pesquisa é indispensável para uma boa escrita, né? Prefira frases curtas, palavras simples. Então, ela vai trazendo aqui um roteiro para a gente sobre essa questão aí de como nós, historiadores, a partir da perspectiva da Escola dos Anais, devemos nos comportar diante dessa escrita aí que nós temos aí ao longo da nossa formação, né? Então, a gente vai ter aí, dentro da história escrita, eu não vou aprofundar, até porque nosso tempo já acabou aí, mas está dentro do material de vocês, alguns exemplos aí sobre Lucifebvre, né? Como ele trazia a questão do estruturalismo, né? Que Lucifebvre traz para a gente, como um dos principais pensadores da Escola dos Anais, ele vai trazer a questão do estruturalismo, né? Que é justamente a relação, né, de outras disciplinas dentro da narrativa histórica. Então, se eu estou escrevendo sobre um determinado fato histórico, eu posso trazer aquilo que a gente chama na pedagogia de interdisciplinariedade, né? Que é o dialogar com a geografia, dialogar com a antropologia, dialogar com a sociologia e daí por diante. Já Fern Brandel vai trazer para a gente uma questão da história mais global, né? Uma história problema. Ele traz o ponto de história problemas, né? Então, ele traz aí, por exemplo, que o historiador deve estar ciente de que os eventos e personagens de uma determinada época são frutos exclusivos daquela época, né? A história não se repete. Se você é historiador, se você é historiadora, ouvir alguém falando assim, já sei até o que vai acontecer, a história vai se repetir. Já sei o que vai acontecer depois das eleições, a gente vai sofrer um golpe, igual aconteceu lá na época. Gente, a história não se repete, né? Porque senão seria tudo muito pronto e acabado dentro da lógica estrutural que nós temos aí, né? Então, aí Huizinga, né? O que ele vai trazer para a gente? Johan Huizinga vai trazer uma perspectiva, que a gente colocou aí no material para vocês, da história como com um tom mais espiritual, né? Então, ele traz aí as ações humanas são originais, são imprevisíveis e são inéditas constantemente, né? E ele traz elementos aí também para agregar dentro dessa perspectiva da Escola dos Anais, que é também analisar outros elementos da sociedade, na construção e na organização da sociedade, como, por exemplo, a arte, como, por exemplo,
a música, né? Então, por isso que vai surgir história da arte a partir desse olhar da escola dos análises. Então, eu digo para vocês, a escola dos análises é uma escola completa e é aquela que eu, pessoalmente, tenho mais carinho por ela, tá? Bom, pessoal, me despeço aqui de vocês, né? Então, foi um prazer estar com vocês aqui dentro desse momento, nesse ciclo que nós tivemos. Espero encontrá-los em outras disciplinas. E é aquilo, que vocês precisarem de mim, qualquer momento, tá? Me procurem, que eu estarei à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Bom, me despeço aqui de vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, contem comigo, tá? Que eu estarei à disposição. Um abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.